Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai dar início hoje a mais uma aula de geografia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar o percurso 5 do nosso livro didático, que fala sobre o Brasil, distribuição e crescimento da população. Na aula da semana passada, eu pedi para vocês fazerem a leitura e resolverem uma atividade, e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre esse conteúdo e fazer a correção da nossa atividade. Então, primeira coisa, se a gente vai falar de crescimento, de população, de distribuição da população do Brasil, a gente precisa saber quais são os países mais populosos do mundo. Quando eu falo de populosos, eu estou me referindo à população. Quantos habitantes existem nos países? E aí eu descrevi para vocês aí os 5 países que apresentam as maiores populações do mundo. Em primeiro lugar, nós temos a China, com mais de 1 bilhão de habitantes. Em segundo lugar, nós temos a Índia, com também mais de 1 bilhão de habitantes. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos, com 325 milhões. Em quarto lugar, nós temos a Indonésia, com 255 milhões. E em quinto lugar, nós temos o Brasil. E aqui é importante destacar que esse censo demográfico, ele é do ano de 2019. Então, no censo de 2019, o Brasil possuía pouco mais de 211 milhões de habitantes. Então, quase 212 milhões de habitantes aqui no Brasil, no nosso país. Então, esses são os 5 países mais populosos do mundo. Brasil, ele é um país populoso, só que ele é um país pouco povoado. Mas o que isso significa? O que quer dizer que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado? Como eu já disse a vocês, o Brasil é o 5º país mais populoso do planeta. Quando eu falo de populoso, eu estou me referindo à população absoluta, ou seja, ao número total de habitantes que existe naquele país. Quando um país ele possui uma população absoluta maior que 100 milhões de habitantes, trata-se de um país populoso. Então, para um país ser considerado populoso, ele tem que apresentar uma população maior que 100 milhões de habitantes, tá certo? E em relação a povoado, por que, que o Brasil ele é um país pouco povoado? É porque para um país ser considerado povoado, a sua população relativa tem que ser maior que 100 habitantes por quilômetros quadrados. E como é que a gente calcula essa população relativa? É o que a gente chama de densidade demográfica, que é a relação existente entre a população absoluta e o tamanho do território. Por exemplo, quantos quilômetros quadrados existem em determinado país. Então, essa densidade demográfica vai corresponder ao número de pessoas por quilômetro quadrado. Para o país ele ser povoado, a sua população relativa, ou seja, a sua densidade demográfica, tem que ser maior que 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? No caso do Brasil, ele é populoso, ele é pouco povoado, porque ele possui apenas 24 habitantes por quilômetros quadrados. Então, o nosso país ele é populoso porque tem mais que 100 milhões de habitantes, só que ele é pouco povoado porque a sua população relativa, ou seja, a sua densidade demográfica, é de apenas 24 habitantes por quilômetros quadrados. E para ser povoado, precisa ter mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados, tá certo? E como se faz, como é a distribuição da população pelo território brasileiro? Primeiro, a distribuição de uma população é influenciada por diversos fatores. Fatores naturais, fatores econômicos, então tudo isso influencia a distribuição da população. Em relação ao Brasil, a população do Brasil ela não está bem distribuída pelo território. A maior parte da população ela se encontra na faixa litorânea e também, como vocês vão ver aqui, na região sudeste. Então, a região sudeste do Brasil,
que compreende os estados de São Paulo, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, ela é a região do Brasil que é mais populosa e povoada. Por quê? Porque essa região ela se tornou a principal área de atração populacional no decorrer da história do país. Isso devido à atividade mineradora, ao ciclo do ouro, lá no século XVIII, a expansão da cafeicultura no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá no século XIX, e no século XX a questão da industrialização. A gente sabe que as maiores indústrias do Brasil estão concentradas na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Por isso que as pessoas procuram tanto a região sudeste para morar, se deslocam, migram de outras regiões do Brasil para a região sudeste. É devido a esses atrativos, né? Devido à questão das indústrias, a procura por emprego. Então, tudo isso influencia na questão da distribuição populacional do Brasil. E aqui tem um mapa que mostra a distribuição da população brasileira. Então, ela se encontra mal distribuída, vocês percebem aí, né, de laranja, esse laranja mais escuro, aonde que a gente encontra um maior número de habitantes. Então, justamente na faixa litorânea, que é perto de mares, de praias, dos oceanos, e lá na região sudeste. Outro mapa que mostra aí a questão da densidade demográfica no Brasil, né? Quantos habitantes por quilômetros quadrados? A região norte, ela possui cerca de 4,1 habitantes por quilômetros quadrados. A região nordeste é 34,1 habitantes por quilômetros quadrados. O sudeste é 86,9 habitantes por quilômetros quadrados. Então, como eu já disse a vocês, a região sudeste é a região que concentra a maior população e o maior povoamento também, né? Em relação à densidade demográfica. O que é o censo? Como é que a gente faz esse levantamento para saber a quantidade de habitantes e a densidade demográfica de um país? Isso a gente faz através de um censo. Existe um órgão, um instituto aqui no Brasil, que eu acho que vocês já ouviram falar, chamado IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto ele serve justamente para fazer esse levantamento de dados que realiza a contagem da população. É por meio desse instituto, do censo, que a gente conhece também as características da população. Por exemplo, questão de idade, de gênero, nível de instrução, quantas pessoas sabem ler no Brasil, quantos são analfabetos. Então, tudo isso é realizado a partir do censo. Então, quem faz esse levantamento aqui no Brasil é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O crescimento da população brasileira. Ele pode se distinguir duas causas básicas para o crescimento da população do Brasil. O que ocasionou esse crescimento, né? Foi a questão da imigração e o crescimento natural também. E o que é imigração? Imigração é quando pessoas saem de determinado país e vêm, né, aqui para o Brasil. No caso do Brasil, a imigração começou bem antiga, desde os primórdios com a colonização, quando europeus, africanos, asiáticos vieram aqui para o Brasil no período da colonização. Então, além dos indígenas que já viviam aqui, esses outros povos, eles são os formadores da população aqui do Brasil, lá no período da colonização, no século XV e XVI. Então, entre os imigrantes que entraram aqui no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, como foi o caso dos africanos, e os que vieram de livre e espontânea vontade, que foram portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses. Para quê? A procura de riquezas, a procura do ouro, do pau-brasil, de especiarias, como a gente já viu em outras aulas, né? Então, após 1930, essa imigração ela diminuiu um pouco, e entre os fatores que explicam essa queda, destaca-se a Lei de Cotas em Imigração. Foi uma lei que foi criada em 1934, e essa lei ela restringia a entrada de imigrantes aqui no Brasil, tá certo?
Então, isso fez com que a imigração diminuísse um pouco aqui no nosso país. E aqui tem uma foto, né, dos principais imigrantes europeus aqui no Brasil. E aí a gente destaca italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, asiáticos. Esses foram os principais povos que entraram, que vieram aqui para o Brasil no período da colonização portuguesa. Aí tem uma imagem de um navio, o desembarque de imigrantes no Porto de Santos, em São Paulo, no ano de 1907. Outra imagem aí que vai destacar a presença de imigrantes italianos numa fábrica em São Paulo. A imigração no Brasil por nacionalidade, um gráfico que mostra alemães, espanhóis, italianos, a quantidade de pessoas que entraram aqui no Brasil nesse período. E aqui agora o segundo ponto, né, para a gente voltar lá um pouco, ó, na questão do crescimento da população brasileira. Eu disse a vocês que esse crescimento ele aconteceu devido à imigração, mas também devido ao crescimento natural ou vegetativo. E o que é esse crescimento natural ou vegetativo? É a diferença que ocorre entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí, o que é taxa de natalidade? Taxa de natalidade vai corresponder ao número de pessoas que nascem durante um ano em um país. E a taxa de mortalidade vai corresponder ao número de óbitos, ou seja, as pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes em um país. Então, natalidade são os nascidos vivos e mortalidade são os óbitos, as pessoas que morrem. A taxa de mortalidade infantil é um índice que registra o número de crianças que morreram com menos de um ano a cada 1.000 nascidas vivas. Nos dias atuais, o crescimento vegetativo da população é a principal causa do crescimento quantitativo da população brasileira, ainda que esse crescimento venha diminuindo nas últimas décadas. Então, a natalidade e a fecundidade, a partir de 1961, ela teve uma queda acentuada, porque vários fatores contribuíram para isso. Por que diminuiu a quantidade de pessoas que nascem aqui no Brasil? Devido à presença da mulher no mercado de trabalho, a mulher não quer mais ter filho, porque a mulher agora trabalha, é mais ocupada, devido ao fim dos casamentos precoces, né? Aos altos custos com criança, a mulher não quer mais ter tantos filhos devido aos altos custos, gastar muito, e ao aumento do uso de métodos contraceptivos. Então, esses foram os fatores que contribuíram para essa natalidade estar em queda aqui no Brasil. E a fecundidade, essa taxa vai corresponder ao número médio de filhos por mulher em idade fértil. E aí a gente vê que essa taxa de fecundidade ela teve uma redução dos anos de 1940 a 2010. Se em 1940 a taxa de fecundidade era de 6,16, em 2010 essa taxa ela caiu para 1,90 apenas. Outro gráfico que mostra aí a distribuição, né, o crescimento vegetativo dos anos de 1900 até o ano de 2020, para vocês verem como a população ela apresentou uma queda em relação ao crescimento vegetativo. E a redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida, porque também, e aqui eu gostaria de falar um pouco para vocês de um contexto bem atual, que é o coronavírus, né? Então, existem diversos fatores que explicam a redução das taxas de mortalidade no Brasil e no mundo. Infelizmente, não foi o que aconteceu nesses últimos 2 anos, os anos de 2020 e 2021, onde a gente está percebendo um aumento exorbitante na taxa de mortalidade devido à pandemia do coronavírus, né? Então, até chegar essa pandemia, o que explica a redução das taxas de mortalidade no Brasil e no mundo? São os avanços na medicina, são as campanhas de vacinação, por isso que a gente apela tanto
pela vacina, vacina já, porque só a vacina é quem vai nos salvar, é quem vai nos libertar dessa pandemia do coronavírus. Porque desde tempos antigos a gente já percebe que o que reduz a morte, as taxas de mortalidade, são campanhas de vacinação, são avanços na medicina, é a melhoria das condições sanitárias, a questão do saneamento básico, é a maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças. Então, esses são os principais fatores que explicam a redução das taxas de mortalidade no Brasil e no mundo. Se não fosse o avanço da medicina, a medicina está a todo tempo buscando uma solução para esse coronavírus, buscando uma saída para esse coronavírus, medicamentos eficazes, muito mais gente já teriam morrido. Então, a gente deve muito à questão do avanço da medicina para... eu sei que já morreram mais de 500 mil pessoas aqui no Brasil, mas se não fosse os avanços na medicina, já teriam sido muito mais mortes. Então, a expectativa de vida ou a esperança de vida ao nascer, que corresponde ao número médio de anos que uma pessoa vive, desde o seu nascimento até a sua morte. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês esse cartaz da vacinação contra a gripe. Inclusive, essa vacinação já começou novamente, né? Já estão vacinando pessoas com 60 anos ou mais, já estão vacinando as crianças. Então, fiquem atentos, porque a vacinação é quem salva vidas. E vamos lutar, vamos correr atrás, vamos pedir, vamos implorar pela vacina do Covid, porque só ela é a nossa solução, só ela é a nossa saída para nos libertarmos desta pandemia do coronavírus. Então, agradeço a participação de todos, espero que tenham gostado, que tenham compreendido o conteúdo e até a próxima aula.